Agora, no início, o Flávio, professor Flávio, no início parte de uma consciência de quem, do usuário e de uma, vamos dizer assim, é necessário que os autores abracem essa ideia para que ela dê certo. Sem dúvida. Pelo que eu pude compreender como leigo, me parece que os autores, quer dizer, aqueles que têm suas obras e querem protegê-la, a primeira coisa que devem fazer é abraçarem a ideia. E aqueles que fazem uso de cópias, que é legítimo, ainda mais num país, legítimo no seguinte sentido, quando é autorizada, quando você faz a cópia, num país onde o livro é tão caro e onde o acesso à educação é muito caro, né? É muito caro. Quando a pessoa faz essas duas coisas, unindo essas duas pontas, aí isso tem tudo para dar certo, pelo que eu pude compreender. É assim que tem que funcionar? Sem dúvida. Já está dando certo. Resumindo, é o seguinte, foi criado então um site na internet, onde esse nosso estudante hipotético, ele entra, procura a obra dele, ele faz geografia. Então E é fácil de procura? Tem mecanismos de procura como esses mecanismos de procura de qualquer tema de internet. Alta Vista, é um mecanismo de procura muito, muito amigável. Então ele coloca lá geografia, geomorfologia, ele vê as obras dele e agora, como o Rios colocou, ele vê aí sim os capítulos que ele quer. Ele compra aqueles capítulos, 4, 5, 6 e 7, por exemplo. Nós rodamos direto na impressora dele, de maneira identificada. Ele paga a mesma coisa, sábado está chovendo, a prova é na segunda-feira, ele está conseguindo ter acesso barato, rápido e seguro ao material que ele necessita. Posso te fazer uma pergunta que pode parecer até particular do negócio, mas que me interessa bastante. Vocês não enfrentaram obstáculos em relação a grandes empresas de cópia, não de copiadoras, não? Olha, não enfrentamos. O que a gente tem visto é o seguinte, como é uma proposta muito nova, é uma cópia identificada, o que se pensa às vezes é que a gente veio para substituir o livro normal, o livro de papel. A editora fala, meu Deus do céu, esses caras vão distribuir todo o meu conteúdo pela internet, é o fim do meu negócio. E cria-se um clima meio início da Revolução Industrial, quando os operários achavam que destruindo as máquinas garantiam seus empregos. Mas não é isso. A editora, ela tem a ganhar com a gente de uma outra maneira muito diferente. Ela vai continuar lendo livro, vendendo livro, da mesma maneira. Vai aumentar, pelo meu raciocínio. Tranquilamente. Por exemplo, se eu quero comprar um livro e tenho dinheiro, eu não vou precisar disponibilizar o site de vocês. Exatamente, essa é a ideia. Eu vou comprar o livro, porque é muito mais interessante, muito mais gostoso. Isso aí vocês não vão tirar essa razão de mim, não é verdade? Sem a menor dúvida. Agora, se eu já faço cópias e a editora não ganhava nada com isso, se ela vai passar a ganhar, ela vai aumentar a receita dela ou o meu raciocínio é louco? É perfeito, é absolutamente perfeito o seu raciocínio. Porque a editora ela passa a ganhar onde hoje ela perde. Porque naquela faculdade, vamos supor, em Cuiabá, existe um exemplar só do livro que está sendo absolutamente copiado com os direitos arrebentados. Agora não, agora aqueles estudantes da nossa querida Cuiabá, ou de São Paulo, ou de Porto Alegre, ou de Salvador, Feira de Santana, vão copiar legalmente aquela mesma coisa que eles já estavam copiando. E principalmente pagando a editora. E o mais importante, o mais interessante de tudo isso é o seguinte, isso para ser sincero, é engraçado, né? Você abre um negócio, uma coisa, muita coisa vai acontecer no meio do caminho que você não imaginava no início do projeto, né? É verdade. Sabe o que nós vamos perceber? Uma coisa muito interessante. Existem pessoas que têm um conto na gaveta, ou que têm uma bela coleção de exercícios resolvidos de um ponto esquisito de alguma matéria, ou tem plantas arquitetônicas muito, muito originais e próprias. E ela não ganhava nada com isso? Nada. Não, pior ainda, ele nem publicava, ele deixava guardado lá na gaveta. Quando muito cedia para os amigos. Esse pessoal agora, Denis, está nos procurando. Para disponibilizar os... É um exemplo real, professores doutores da área de computação. O que é muito comum a pessoa ser uma excelente, o homem ou a mulher, o poeta ou poetisa. Guarda na gaveta tudo o que faz porque é extremamente autocrítico. Através da internet,
nada melhor do que através da internet, onde você pode disponibilizar um material, até a crítica e a escolha das pessoas, para que você saiba realmente, o seu trabalho seja avaliado por quem vai ler. Você vai ter um retorno, inclusive financeiro, a respeito disso. Sem dúvida, porque se esse poeta, esse professor que tem um material inédito, se ele for procurar as editoras normais, muito difícil uma ele publicação. leva a porta na cara, não tem jeito. É muito difícil uma publicação. E agora ele pode disponibilizar via internet. Agora, o mais importante é o seguinte, ele pode disponibilizar de uma maneira profissional, ou seja, ele está ganhando com aquilo, e o cliente está pagando um preço justo pela sua produção intelectual. Isso é o mais importante, desculpa, mas bater nesse ponto. Mas é o mais importante, principalmente por causa das colocações que já chegam aqui ao nosso programa. Agora, tem uma coisa aqui que eu quero saber a respeito desse código, desse tal código, porque o Alessandro faz uma pergunta interessante. O Alessandro é aqui de São Paulo, e ele pergunta, olha, como seria resolvido o problema de o cliente passar um scanner da cópia e daí produzir um texto eletrônico? Como é que funciona esse código? Eu ainda não consegui, desculpa, eu sou leigo, ainda não consegui entender isso direito. Mas ele não pode repassar isso para o computador e guardar na memória do computador dele? E não pode passar isso adiante? Pode. Tá? A verdade é que ele pode. Veja, isso também acontece com o livro em papel. Você pode pegar um livro em papel, escanear aquele livro, disponibilizar o material. Não vai valer a pena economicamente, seria por aí. É isso que a gente quer colocar. Por que você vai ter esse trabalho? Vai infringir a lei, vai incorrer num crime, inclusive está na Constituição, no artigo 5º. Para que você vai correr esse risco se você tem aquele mesmo material por um preço bastante razoável? Vai um código impresso no material? Esse é o segredo. Não. Esse é o segredo. Foi desenvolvida uma Xerox, ou uma página escaneada, respondendo para o nosso... Isso, para o Alessandro. Para o nosso Alessandro. Foi desenvolvida uma página escaneada que eu consigo descobrir direitinho. Aquela página foi comprada pelo Zé fulano de tal. Do fulano de tal que nós disponibilizamos no dia tal. Só olhando aquela página. Como o professor Rios colocou muito bem, ele pode. Como pode escanear um livro. Só que se eu escaneio um livro e espalho para a minha faculdade toda, ninguém sabe que foi o Bonfá que fez. Mas através desse... Enquanto agora não tem jeito. E olha só, eu acho que aí seria, desculpe a expressão, seria realmente muito egoísmo e seria uma falta de civilidade e de carinho com o autor da obra, você podendo, pelo mesmo preço, fazer com que esse dinheiro chegue na mão de quem teve trabalho de pesquisa, se aprofundou, criou ou imaginou uma história, ou disponibiliza uma partitura de uma canção, ou qualquer coisa que esteja disponível através desse sistema. Se você faz isso por outro método, tendo a internet, aí já é um pouco de falta de consciência, na minha opinião, porque o mais importante seria a justificativa, a questão do preço. E isso já foi mostrado que está resolvido, quer dizer, um preço justo. Agora, tem uma colocação aqui, o Cláudio Honor, de Piracicaba. A política de preço dos livros no Brasil, na opinião dos senhores, condiz com a realidade do povo brasileiro? E isso vamos tentar ampliar, não só na questão das universidades, não. Porque na biblioteca de qualquer escola hoje, particular, não sei nas públicas, mas principalmente nas particulares, já existe uma copiadora. Ela já está lá, pronta para o aluno chegar e já copiar, já fazer aquela cópia, o que é considerado ilegal. Normal. E é normal, mas é normal. É aquela questão da lei, a lei que não pega, fumar em ônibus. Mais ou menos todo mundo fuma, entendeu? É aquela coisa que não pegou, que nem a lei do cinto de segurança, que graças a Deus pegou. E isso é uma grande realidade. Você pode tirar xerox desde um livro infantil, na biblioteca da escola do seu filho, até a universidade. Agora, e o preço dos livros? A política de preços? Vamos por aí. As editoras falam muito a respeito dos lucros, mas também não deveria existir uma adequação melhor. Por que o brasileiro lê pouco? Será que ele realmente tem acesso à cultura no nível que ele pode pagar? Será que talvez teria que cair um pouquinho a qualidade? Ou será que a qualidade do livro brasileiro já é ruim? O que falta é uma política de incentivo? Na opinião dos dois, eu vou querer saber dos dois, o que falta para que o nosso povo tenha mais acesso à leitura, à cultura? Então, com relação ao primeiro ponto, da copiadora dentro da biblioteca. Eu participei de alguns processos de avaliação de cursos superiores em que um dos pontos que tinham sido avaliados é a existência ou não de infraestrutura de reprografia dentro da biblioteca.
Então, para vocês terem ideia, isso é um ponto que conta a favor da instituição, o fato de ter uma máquina lá dentro da biblioteca e poder copiar livremente as obras. Viu? E o interessante é considerado moderno, é ótimo. Não, é moderno. E o interessante é que as pessoas... ruim, que escola ruim é. E o interessante é que as pessoas que estavam lá avaliando eram professores. Quer dizer, são pessoas que, a princípio, deveriam estar defendendo a criação intelectual. Até autores de livros. Não, com certeza. Né? Então, isso realmente é uma contradição da nossa cultura. Com relação ao segundo aspecto, é complicado, porque a gente pode cair naquela conversa da galinha e do ovo. Quer dizer, o livro é muito caro porque tem tão pouca gente comprando, ou tão pouca gente compra o livro porque o livro é muito caro. Entendeu? Pelo que a gente sabe, pela nossa experiência, as editoras não ganham tanto assim. Tá? A política de preço que tem, ela faz com que a distribuição do preço para o autor, para a editora, para os livreiros, na distribuição, ela seja muito fracionada. Porque você tem que pensar o seguinte, uma editora também, ela corre muitos riscos. Às vezes você aceita um livro para publicar, faz uma tiragem de 5.000 exemplares, e essa tiragem começa a ser copiada livremente, você tem um encalhe muito grande, você tem aquele material em estoque, você não pode vender, você não tem como fazer. E muitas vezes, os livros que têm um conteúdo intelectual mais sério, um conteúdo mais sólido, são exatamente os que menos vendem. Então, uma coisa acaba puxando a outra, certo? Então, o que a gente espera é colocar à disposição de todo mundo que tem uma ideia na cabeça, que tem a capacidade de produzir um material, que queira divulgar aquilo, um método rápido, barato e seguro de poder fazê-lo. Veja, normalmente a gente vê na televisão, principalmente nos seriados estrangeiros, o aluno que estuda mais. Esse aluno é considerado normalmente o idiota da turma. É aquele que não vai a festas, é o nerd, exatamente. Tá? É o que fica mexendo com o computador. Livros, né? Tem livros sobre isso, tem filmes sobre isso. Hoje o homem mais rico do mundo é o nerd. É verdade. Né? Se você pensar bem, não, ele alguma é o típico, coisa está mudando. Ele é característico, até aquele número de canetas no bolso ele usa. Se você contabilizar, você vê que ele atinge o critério. E se você for perceber bem, o que acontece? Por que essa pessoa é considerado, entre aspas, um idiota? Porque todo aquele esforço que ele está fazendo, ele está pensando no futuro. Ele não está pensando no momento imediato. Se você oferece a um aluno, por exemplo, que já faz toda a lista de exercícios, que já corrige para ele mesmo poder trabalhar e poder fazer uma boa prova. Se ele puder pegar aquele material que ele criou, aquela lista comentada, resolvida, e ele disponibilizar e começar a ganhar dinheiro com aquilo ali, os outros alunos vão perceber que estudar dá dinheiro. Estudar não só dá futuro, que todo mundo já sabe, mas também dá presente. A pessoa começa a ter um retorno. Então, a nossa expectativa é estimular os estudantes, estimular os professores. Nós sabemos que quase todos os professores têm as suas notas de aula, têm suas aulas todas preparadas, muitas vezes apenas manuscritas. Por que ele não pega aquilo, não põe no computador e não vai vender? Porque se ele chegar numa editora convencional, ele vai ter que garantir a venda de tantos mil exemplares, certo? Ele tem uma série de dificuldades, muitas vezes ele tem que financiar do seu próprio bolso a sua primeira edição. Então é muito difícil esse início. É mesmo um problema do artista, do músico, por exemplo, quando vai iniciar a carreira. Olha, chegou uma posição aqui que mostra bem a indignação que deve ser sentida por todo mundo. A Darimar Coelho, de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas, diz que sabe que muitos artistas recebem fitas. Ela está fazendo até uma colocação aqui bem radical. Com músicas de autores desconhecidos, para eles poderem gravar, ouvir e gravar. Só que eles mudam algumas notas, alguma coisa na letra e gravam como se fosse de sua autoria. E o professor sabe disso, ela diz aqui. Quando isso acontece, o que fazer? Preste atenção, Darimar. Nós fomos falando a respeito de texto, mas a sua pergunta veio a calhar por quê? Essa indignação que você sente quando você vê uma pessoa sendo burlada é a indignação que uma música parece ser muito mais sensível e muito mais forte. Mas é a mesma indignação de uma pessoa que tem o seu texto copiado, mudado e difundido sem que ele esteja ganhando absolutamente nada com isso. Então, eu acho que seria uma resposta muito boa a essa questão da pirataria e que esse exemplo poderia ser seguido, inclusive, nos outros tipos de pirataria que já existem. As gravadoras de música já sofrem bastante com essa questão, com a questão dos CDs. Quer dizer, tem uma série de opções. Eu não sei se no caso de vocês pretendem expandir para esse lado, mas a questão também de imagem, de fotografia, de ilustrações, já é possível?